Olá, tudo bem? Eu sou o Bispo Rueda, graça e paz. Esse é o episódio de número 42 da jornada Gênesis ao Apocalipse. Aqui nós lemos a Bíblia durante 15 minutos por dia. Vem comigo nessa jornada. Vamos lá. Deixa o seu like aqui, por favor. É um joinha que tem aí, ó, uma mãozinha assim. Então vai lá, dá um joinha aqui e já se inscreva no meu canal e compartilhe esse devocional. Incentive a sua família a leitura da palavra de Deus. Nós vamos começar hoje por Números capítulo 27. Vamos lá? Números 27. Lembrando que eu estou usando a linguagem Nova Almeida atualizada. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éter, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E são estes os nomes delas: Mecla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante dos chefes e diante de todo o povo, à porta da tenda do encontro, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve nenhum filho homem. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, só porque não teve filhos? Dê-nos uma herança entre os parentes de nosso pai. E Moisés apresentou a causa delas ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: As filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo. Certamente você deve dar-lhe propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e deverá transferir a elas a herança do pai. E diga aos filhos de Israel: se alguém morrer e não tiver filho, passem a herança dele para sua filha. E se não tiver filha, deem a herança aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, deem a herança aos irmãos do pai dele. Se também o pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais chegado de sua família, para que tome posse dela. Isto será a prescrição de direito aos filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois o Senhor disse a Moisés: Suba a este monte, Abarim, e veja a terra que dei aos filhos de Israel. E depois de ter a visto, você também será reunido ao seu povo, e assim como já aconteceu com seu irmão Arão. Porque no deserto de Zim, quando a congregação discutia comigo, vocês foram rebeldes ao meu mandado, e se santificar nas águas de me santificar nas águas diante dos olhos do povo. São estas as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse ao Senhor: que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre essa congregação, que saia adiante deles e que entre adiante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e à vista de todos, e transmita-lhe as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte da autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará o Senhor, de acordo com o juízo do Urim. Segundo a palavra dos sacerdotes sairão, e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, chamou Josué e apresentou ao sacerdote Eleazar e toda a congregação. Impôs as mãos sobre ele e lhe deu suas ordens, como o Senhor havia falado por meio de Moisés. Números 28. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel, diga-lhes: tenham cuidado da minha oferta no dia do meu alimento, para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, para me trazer as ofertas no tempo determinado. Diga aos filhos de Israel: esta é a oferta queimada que vocês devem oferecer ao Senhor, dia após dia: 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, com holocausto contínuo. Um cordeiro será oferecido de manhã e o outro no crepúsculo da tarde, junto com 2 litros da melhor farinha, em ofertas de cereais amassadas com 1 litro de azeite batido. É o holocausto contínuo que foi instruído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A libação que acompanha o holocausto será 1 litro para cada cordeiro, e esta libação de bebida forte ao Senhor será oferecida no santuário. O outro cordeiro você oferecerá no crepúsculo da tarde, como a oferta de cereais.
da manhã e como a libação que a acompanha. Você o trará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E no dia do sábado, ofereçam 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 4 litros da mesma farinha, amassada com azeite, em ofertas de cereais, e a libação que a acompanha. Este é o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a libação que o acompanha. No princípio de cada mês, oferecerão em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 6 litros da melhor farinha, amassada com azeite, em oferta de cereais. Para 1 novilho, 4 litros da melhor farinha, amassada com azeite, em ofertas de cereais, para 1 carneiro. E 2 litros da melhor farinha, amassada com azeite, em ofertas de cereais, para 1 cordeiro. É o holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As libações que acompanham serão 2 litros de vinho para 1 novilho, 1,5 litro para 1 carneiro e 1 litro para 1 cordeiro. Este é o holocausto na lua nova de cada mês para todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com libação que o acompanha. No primeiro mês, os 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mesmo mês haverá festa, 7 dias se comerão pães sem fermento. E no primeiro dia haverá santa convocação, e não façam nenhum trabalho nesse dia. Mas apresentem uma oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. É a oferta de cereais que acompanha o holocausto. Será a melhor farinha, amassada com azeite. Ofereçam 6 quilos da melhor farinha para 1 novilho e 4 quilos para o carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros, ofereçam 2 quilos. E 1 bode para a oferta pelo pecado, para fazer expiação por vocês. Ofereçam essas coisas além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. E assim ofereçam cada dia, durante 7 dias, o alimento da oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Além do holocausto contínuo, ofereçam isso juntamente com a libação que acompanha. No 7º dia, vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Vocês terão também santa convocação nos dias das primícias, quando trouxerem a oferta nova de cereais ao Senhor durante as festas das semanas. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Então, ofereçam ao Senhor por holocausto um aroma agradável, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite será de 6 litros para 1 novilho, 4 litros para 1 carneiro, 2 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para fazer expiação por vocês. Tragam todas as ofertas, além do holocausto contínuo, da correspondente oferta de cereais e das libações que o acompanham. Todos os animais devem ser sem defeito. Agora, números 29. No primeiro dia do 7º mês, vocês terão uma santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Nesse dia, as trombetas tocarão. Então, por holocausto de aroma agradável ao Senhor, ofereçam 1 novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. A correspondente oferta de cereais da mesma farinha amassada com azeite será de 6 litros para 1 novilho, 4 litros para o carneiro, e 2 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vocês. Além do holocausto do mês correspondente à oferta de cereais, do holocausto contínuo e a correspondente oferta de cereais, com as libações que o acompanham segundo o seu estatuto em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor, no dia 10 deste 7º mês, vocês terão santa convocação. Vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho. Mas, por holocausto em aroma agradável ao Senhor, ofereçam 1 novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite será 6 litros para o novilho, 4 para o carneiro, e 2 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado, para fazer expiação, e do holocausto contínuo da correspondente oferta de cereais, com as libações que acompanham. Aos 15 dias do 7º mês, vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho, mas durante 7 dias celebrem uma festa ao Senhor. Por holocausto em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, ofereçam 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros, de 1 ano, todos sem defeito. A correspondente oferta de cereais da mesma farinha amassada com azeite será 6 litros para cada um desses 13 novilhos, 4 litros para cada um dos carneiros,
e 2 litros para cada um dos 14 cordeiros. Ofereçam também um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No segundo dia, ofereçam 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com ofertas de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que os acompanha. No terceiro dia, ofereçam 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado. Além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e libação o acompanha. No quarto dia, ofereçam 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que os acompanha. No quinto dia, ofereçam 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e libação o acompanha. No sexto dia, ofereçam 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que os acompanha. No sétimo dia, ofereçam 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo e a correspondente oferta de cereais e a libação que os acompanha. No oitavo dia, vocês terão uma reunião solene. Não façam nenhum trabalho nesse dia. E por holocausto, em oferta queimada e aroma agradável ao Senhor, ofereçam um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para o novilho, para o carneiro, para os cordeiros, conforme o seu número de estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo e correspondente oferta de cereais e libação que os acompanha. Estas coisas vocês farão, oferecerão ao Senhor nas suas festas fixas, além dos seus votos e as suas ofertas voluntárias, para os holocaustos e para as suas ofertas de cereais, e as suas libações e as suas ofertas pacíficas. E Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Números, capítulo 30. Moisés falou aos chefes das tribos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, mas fará segundo tudo o que prometeu. Quando, porém, uma mulher fizer um voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, estando na casa de seu pai, na sua mocidade, e o seu pai, sabendo do voto da abstinência a que ela se obrigou, não lhe disser nada, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas se o pai, no dia em que souber disso, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem será preciso observar a abstinência a que se obrigou, e o Senhor perdoará isso a ela, porque o pai se opôs. Porém, se ela casar, ainda sob seus votos, ou dito irrefletido nos seus lábios, com que a si mesma obrigou, e o seu marido, ouvindo, não disser nada no dia em que souber disso, serão válidos os votos dela, e ela terá que observar a abstinência que se obrigou. Mas se o seu marido desaprovar no dia em que souber disso, e anular o voto que está sobre ela, bem como o dito irrefletido nos seus lábios, com que si mesmo obrigou, o Senhor perdoará isso a ela. Quanto ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com o que se obrigar lhe será válido. Porém, se ela fez voto na casa de seu marido ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, e seu marido o soube, mas não lhe disse nada e não desaprovou o que ela fez, todos os votos dela serão válidos, e ela terá que observar toda a abstinência que se obrigou. Porém, se o marido anulou os votos no dia em que ficou sabendo, tudo que saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência que se obrigou, não será válido. E o marido dela anulou os votos, e o Senhor perdoará isso a ela. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para se humilhar, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se o marido dia após dia não disser nada,
então confirma todos os votos dela e tudo aquilo que ela se obrigou, porque não disse nada no dia em que ficou sabendo. Porém, se ele anular os votos, algum tempo depois de os ter ouvido, levará para si a iniquidade dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito do marido e da sua mulher, e a respeito do pai e da sua filha, moça, que ela estiver na casa de seu pai. Ok? Vamos parando por aqui. Amanhã tem mais. Não esquece de deixar o seu like e seguir aqui o nosso canal. Deus abençoe.